dia, turma, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula da nossa sequência com quantos quadrinhos se faz uma história. Hoje, 17 de abril, mais um próximo sábado letivo. Vamos lá. Primeiro eu vou pedir a vocês que abram o livro na página 65 do livro de artes, para que a gente possa fazer a correção da atividade. Esperar um minutinho vocês abrirem a página 65. Então, aí na nossa atividade da aula passada dizia assim: o Menino Maluquinho é uma personagem criada pelo cartunista brasileiro Ziraldo. Esse menino tem a fama de ser inventivo. Leia a história em quadrinhos abaixo. E aí nós temos a história em quadrinhos, O Menino Maluquinho. Foi feita por Ziraldo em 2007. O Menino Maluquinho em sombras. É um coelho? É um pássaro? É um cachorro? É um ganso? E aí o amiguinho ficou sem entender. Ué, esse eu não entendi. É o bicho do pé, Cras? E aí tem a letra A aí na atividade da página 65. Qual é o nome dessa brincadeira? Qual é o nome? Pelo título a gente descobre. O Menino Maluquinho em sombras. Pela legenda a gente também descobre. Isso aí é o quê? Quando a gente vê essas imagens dele brincando com as mãos fazendo sombra, é o que isso? Isso mesmo, essa brincadeira é conhecida como teatro de sombras. Aí tem a letra B, que é uma resposta pessoal. Você já realizou essa brincadeira? Aí cada um vai responder sim, não, já brinquei, eu gostei, eu gosto de brincar. É uma resposta pessoal. A letra C. O que o Menino Maluquinho fez que tornou essa história em quadrinhos engraçada? O que é que torna essa história em quadrinhos engraçada? Geralmente fica nos últimos quadrinhos. Então foi que ele começou a manipular as mãos, fazer as sombras. Quando foi no antepenúltimo quadrinho, ele levantou o pé. O leitor fica curioso sem saber o que é para ser feito. E aí o menino pergunta, não entendi. Aí ele, o que torna engraçado, ele disse que o pé era o bicho do pé. Que é aquele que às vezes quando a gente pega como é que eu posso dizer? Uma vermezinha que geralmente dá quem mexe com bicho de porco, essas coisas. Aí chama bicho de pé. Então, essa é a correção da atividade da página 65. Aí vocês colocam aí no caderno, né? O visto, façam de conta que vocês é a pró, o visto, a data de hoje e coloquem assim, correção oral. Aí agora nós vamos para o nosso próximo assunto. Com vocês, a personagem. Quem são esses personagens que está aí nesse slide? São bastante conhecidos de vocês. Isso mesmo. Nós vamos estudar agora, nada mais, nada menos, quem? Os nossos, super-heróis. Eu gostaria que vocês deixassem um livro aberto na página 54, tá bom? Então, aí a Pró pergunta, você conhece algum super-herói? Claro, né? Claro que vocês conhecem, essa era aquela atividade que eu pedi para que vocês enviassem uma foto impressa, uma imagem impressa, colada no caderno de arte, de algum super-herói preferido. E justificasse com mensagens de áudio ou texto qual o porquê que vocês mais gostam, porquê que escolheu aquele personagem. Todo mundo fez essa atividade
E agora a gente vai retomar ela. Então, eu queria saber de vocês se existe diferença entre heróis e super-heróis. A Pro pediu para que vocês pesquisassem a imagem do super-herói preferido de vocês. Aí a Pro colocou aqui uma seleção de super-heróis mais famosos. Nós temos aí quem? A Mulher Maravilha, Batman, Superman, Flash. Tem gente aí que eu nem sei quem é. E aí eu queria saber se existe diferença. Será que existe diferença entre heróis e super-heróis? Alguém sabe dizer? Então, a gente vai ficar com essa perguntinha. E aí a Pro foi pesquisar para saber qual é a diferença entre herói e super-herói. O herói é um nome masculino, indivíduo que se destaca por um ato de extraordinária coragem, valentia, força de caráter, outra qualidade considerada notável. É aquele que é admirado por qualquer motivo, constituindo o centro das atenções. Geralmente, no cinema ou na literatura, ele é o protagonista da história. Na mitologia, nos mitos da Grécia, é um personagem nascido de um ser divino e outro mortal. Então, será que o herói existe de verdade? E nós temos o super-herói. Também é um substantivo masculino, observem ali. É um personagem fictício, dotado de poderes sobre-humanos, que defende o bem e combate incansavelmente o mal. Ajuda os fracos e desprotegidos. E aí a imagem da Pro acabou cortando o restante do significado. Mas a gente pode perceber aí que há uma diferença entre herói e super-herói. Então, a gente voltando a essa imagem, a gente pode dizer sim que existem diferenças entre heróis e super-heróis. Porque os heróis, segundo o dicionário, essa pessoa existe de verdade, é um ser que se destaca por um ato extraordinário de coragem. Já o super-herói não. O super-herói, ele é um personagem fictício, dotado de poderes sobre-humanos. Olha os nossos super-heróis aí, que a Pro pediu para que vocês pesquisassem qual é o que vocês mais gostaram. Então, geralmente, os super-heróis, eles são criados pelos quadrinistas. Lembra que a Pro pediu para que vocês gravassem essa informação na aula passada? Geralmente ele foi criado por alguém. Aí nessa imagem aí a gente tem o Hulk, o Homem-Aranha. Então, tem o super-herói, que é esses que vivem no mundo da imaginação, nos desenhos. E tem o herói, que geralmente ele é destacado por um ato de coragem. Geralmente, os nossos heróis de verdade são os bombeiros. Hoje, por conta da pandemia, a gente pode dizer que os nossos heróis são os médicos, os enfermeiros, que estão na linha de frente. Aí eu gostaria que vocês pegassem, abrissem um caderno, voltassem aí nas folhinhas, na imagem que você pesquisou sobre o seu super-herói preferido. E vocês vão responder por escrito essas questões. Então, eu preciso que vocês copiem essas perguntas. Está destacado de vermelho. Vocês vão colocar no caderno, atividade 1, colocar a data de hoje, 17 de abril de 2021. Vai e copiar de caneta essas perguntas que está de vermelho. Quem é ele? Ele é um personagem de verdade ou fictício, só existe nos filmes? Tá certo? Então,
enquanto vocês copiam, eu vou falando aqui. Então, de novo, a data de hoje, aí vocês colocam aí atividade, 2 pontos, o nome da nossa sequência, com quantos quadrinhos se faz uma história. Então, a primeira pergunta é: quem é ele? Quem é o seu personagem? É para responder por escrito a pergunta de caneta e a resposta de lápis. A outra pergunta é: esse personagem que está aí, que vocês colaram no caderno, é um personagem de verdade ou fictício, ou seja, só existe nos filmes na ficção? Pronto. Aí, a Pro vai voltar o slide daqui a pouquinho. A próxima, o número 2. Tá. Vocês também vão colocar número 1, primeira bolinha, né? Quem é ele? Depois a outra bolinha. Salta a linha, deixa os espaços das respostas e número 2. Volte ao conceito de herói e super-herói que a Pro pesquisou e responda as questões no caderno. Que poderes seu super-herói tem? Como ele combate o mal e ajuda os mais fracos e desprotegidos? Então vamos voltar lá no nosso conceito de super-herói. Personagem fictício, dotado de poderes sobre-humanos, que defende o bem e combate incansavelmente o mal. Ajuda os fracos e desprotegidos. Vai atrás dos criminosos. Vocês podem até procurar o significado na internet, escrever lá super-herói no Google, que vai aparecer o significado, porque a imagem da Pro acabou cortando. Então, voltando lá. A sua imagem que está colada no caderno. Que poderes seu super-herói tem? Aí você vai escrever. Copia a segunda pergunta de caneta. Como ele combate o mal e ajuda os mais fracos e desprotegidos? Qual é o papel do seu super-herói na ficção? Se você gosta dele, né, você sabe falar. Questão número 3. Essa também é para copiar. Na verdade, é para copiar toda a atividade. Aí vocês podem até tirar print da atividade para poder copiar depois, é até melhor. Volte ao conceito de herói e liste algumas pessoas ou situações em que elas se encontravam para terem se tornado heroínas. A Pro acabou de falar. Olha o herói, indivíduo que se destaca por um ato de extraordinária coragem, valentia, força de caráter. Outra qualidade considerada notável é aquele que é admirado por qualquer motivo, constituindo o centro das atenções. Então a Pro falou na estante, nos dias de hoje, quem é os nossos heróis? Então vocês vão responder na questão 3. Volte ao conceito de herói e liste algumas pessoas ou situações. Então nós temos os bombeiros, nós temos os médicos, os enfermeiros, nos dias de hoje, né? E aí eu pergunto, lá na pergunta número 1, na pergunta número 1 não, na pergunta anterior aqui, ó, que a Pro tinha feito a vocês, se existe diferença entre heróis e super-heróis, vocês tinham respondido aí. E agora, seu conceito de herói e super-herói mudou? Sim ou não? Existem diferenças? Sem a gente ter, quando lá no iniciozinho, quando a Pro perguntou a vocês se existe diferença entre heróis e super-heróis, quando a gente estava conversando, vocês achavam que heróis e super-heróis era a mesma coisa? Mas agora a gente sabe que não é, tem diferença. Então, existe diferença? Sim, então vocês vão justificar no caderno. Novamente eu peço a vocês que tirem print dessa página, desse slide, e para vocês depois copiar essa atividade no caderno, na matéria de artes. Não precisa enviar foto para a Pro dessa atividade, não precisa, tá certo? Porque senão não tem como eu corrigir muita atividade.
Vem a atividade número 2. Dessa vez a gente vai usar o livro de artes. Observe as duas imagens da página 54 do livro de artes. Nós temos aí os personagens da Liga da Justiça, que acho que até a Pró falou na primeira aula. Lanterna Verde, Mulher Maravilha, Super-Homem, Batman, Flash, Mulher Gavião. E lá no finalzinho da página nós temos Hulk, né? Incrível Hulk. Então, observe as duas imagens, registre no caderno, na matéria de arte, as duas questões da página 54. Quais são as duas questões? Quais dessas personagens você conhece? Então, copia de caneta embaixo dessa daqui. Salta uma linha, coloca livro de arte, página 54. Qual dessas personagens aqui da página 54, dessas aqui, ó, deixa eu virar aqui, essa aqui e essa aqui. Então, qual dessas personagens vocês conhecem? Qual é? Vocês vão listar o nome, né? Ah, Pró, eu só conheço Super-Homem, Mulher Maravilha e Batman. Mas vocês escrevem o que vocês conhecem. Quais são as características de cada uma delas? Se eu listei todos, então, Super-Homem, tracinho, lista qual é a característica física e até mesmo assim de personalidade. O que é que vocês acham deles? Ah, teve gente que mandou, justificou porque tinha escolhido a Mulher Maravilha. Então, aquela justificativa, eu acho que não sei se foi Samira, não, foi Heloísa, ou foi as duas, não me lembro agora, que mandou para justificando porque tinha escolhido a Mulher Maravilha. Então, aquela justificativa que vocês duas mandaram para mim, é a que vocês vão colocar aqui da Mulher Maravilha na questão número 2. Letra 2. Então, tem que dizer qual é a característica de cada um desses que vocês conhecem. Em seguida, responda essas questões a partir do que você conhece sobre os personagens da Liga da Justiça. É isso mesmo. Agora, lê as informações presentes no texto da página 54. Vamos ler? Então, deixa eu abrir aqui o livro. Deixa eu me organizar aqui. Você já deve ter visto cachorros que voam e carros que viram robôs em histórias em quadrinhos. Filmes e livros. Isso ocorre porque uma personagem pode ser qualquer coisa. Um ser humano, um animal, um objeto, um ser inventado. Uma personagem é uma criação artística e está presente na literatura, no cinema, no teatro e na história em quadrinhos, por exemplo. A relação entre os personagens que constrói o roteiro de uma história. A relação entre os personagens é que constrói o roteiro de uma história. Então, essa característica que vocês colocaram aqui na questão número 2 da página 54, é ela que vai determinar todo o enredo da história. Se eu digo que o Super-Homem é forte, eu tenho que colocar eles em situação que ele sempre está combatendo o mal e ganhando por conta da sua força. Toda personagem é montada a partir de características físicas e psicológicas. Eu queria que vocês grifassem de lápis esses dois nomes, características físicas e psicológicas. Talvez o que você respondeu na questão número 2 está dentro do físico e do psicológico ao mesmo tempo. O que é o psicológico? É a forma como o personagem se comporta. Por exemplo, o Popeye. Popeye, ele era um marinheiro. Ele é, na verdade, né? E é forte. Ele namorava a Olivia Palito. E quando ele comia espinafre, ele ganhava força e conseguia combater Brutus, que ficava o tempo todo perseguindo a Olivia. Ele era apaixonado, no caso o Brutus era apaixonado por Olivia Palito,
queria a qualquer custo namorar Olivia Palito. Ele era abusivo, ele queria Olivia Palito a qualquer custo. E aí, toda vez que ele pegava Olivia Palito, prendia, sequestrava, Popeye ia lá, comia o espinafre e salvava Olivia Palito. E aí, sempre acabava na situação, assim, Popeye apaixonado por Olivia Palito, ela agradecendo aquela coisa toda. Então, se eu fosse hoje descrever Popeye, como é que eu ia descrever? Estatura baixa, marinheiro, falava um pouco das roupas que Popeye usava. Ele usava um cachimbo, fumava, era fumante. Mas, ao mesmo tempo que ele fumava, olha a contradição, ele fumava, ele comia o espinafre e ficava forte e saudável. Geralmente as pessoas que fumam não é tão saudáveis assim, né? E a característica psicológica que ele combatia o mal salvando a sua namorada de Brutus. Aí tem a personagem Hulk, criada por Stan Lee e Jack Kirby em 1972, por exemplo, poderia ser descrita dessa maneira. Como é Hulk? Como é Hulk a gente sabe, né? Que é esse homem forte e verde. Aí vem, ó, um ser grande, forte e com pele verde. Não usa camisetas, apenas bermudas rasgadas. Então, quando a gente for descrever as características físicas de uma personagem de quadrinhos, a gente pode falar das roupas, da questão da força física, do tom de pele. A característica psicológica de Hulk é antissocial, ele não sabe se socializar com ninguém e é agressivo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Tem. Na sequência, pegue novamente a imagem que você pesquisou, volta lá à página do caderno, sobre o seu super-herói preferido e descreva no caderno suas características físicas e psicológicas, baseado no que a gente estudou aqui agora na página 54. Qual é a característica física da Mulher Maravilha? Então, qual é a característica física da Mulher Maravilha? Cadê ela? Qual é a característica física? Uma mulher bonita. As meninas descreveram muito bem. Achei muito assim, forte a forma como vocês falaram sobre a Mulher Maravilha. Eu fico feliz em saber que meninas da idade de vocês têm ela como referência na vida de vocês, para que vocês se tornem essa mulher forte como a Mulher Maravilha é. Fiquei muito feliz com os depoimentos que vocês falaram. Só eu gosto, por isso e isso. Achei muito chique. Característica psicológica. Então, o que é o psicológico? É o comportamento da personagem. E o que mais? Deixa eu ver aqui. Aí tem a atividade. Antes da terminou a atividade 3, eu descrevi no caderno a característica física e psicológica do personagem preferido que eu escolhi. Eu vou agora para a página 64. Já cheguei lá. Dá um tempinho para vocês abrirem. Diferentes versões de uma personagem. Outro herói que transita entre os quadrinhos, a televisão e o cinema é o incrível Hulk. Sua história foi adaptada inicialmente para um filme, em 1977. Depois foi transformada em uma série de televisão, veiculada entre 1978 e 1982. Assim como as de outros heróis, a história de Hulk teve mais de uma versão. Observe as imagens que mostram a personagem Hulk em 3 versões diferentes para adaptações no cinema. Aí tem a primeira imagem, Hulk, em cena de Hulk de Ang Lee em 2003. Ó como o Hulk mudou em 2008. Hulk em cena de O Incrível Hulk de Louis Leterrier em 2008. E Hulk em 2012. Hulk em cena de Os Vingadores em 2012.
Aí vocês vão copiar essas questões também no caderno na matéria de artes. De caneta, bota lá, livro de artes, página 64, sempre do ladinho a data. Quais são as semelhanças entre essas três versões da personagem? Semelhança que tem de parecido. E as diferenças? Houve diferença em relação às características físicas que nós vimos lá na página 54? Houve diferença? Continua um ser grande, na página 64, nas três fases. Forte. O tom de pele verde mudou. Ele continua sem camiseta. Usa bermuda rasgada. Aí vocês vão dizer. E o que é que tem? Quais são as diferenças? O que é que tem de diferente de 2003 para 2012? Em sua opinião, por que os criadores dessa personagem fizeram diferentes versões dela? Por que em 2003 Ang Lee fez Hulk dessa forma? Em 2008, para o filme O Incrível Hulk, Louis Leterrier fez Hulk dessa forma? E por que em 2012 os criadores de Os Vingadores fez Hulk dessa forma? Ó o nosso Hulk aí, ó, do slide. Tá parecido com o do livro? Aqui, pronto. Termina aqui. Não precisa mandar a imagem da atividade, de nenhuma dessas três atividades. A atividade de casa, terminou de assistir a aula, faz atividade, tá certo? Então a gente tem atividade 1, tem atividade 2, tem atividade 3 e tem atividade 4. Todas as atividades estão interagindo entre si. Então, para responder, uma depende da outra. Algumas dependem do slide, outras dependem, no caso do slide aqui, tipo assim, precisa dessas informações que está aqui no conceito de herói e super-herói. Outras dependem da imagem que você pesquisou, que já enviou para a Pro. Quem não enviou vai ter que fazer. Tem a atividade da página 54. Quem já fez, não precisa fazer, porque já fez. E eu já recebi imagens de atividades que teve gente que fez. Tem a atividade 3, que é a partir do meu super-herói preferido. E tem a atividade 60 da página 64, que vocês vão fazer agora. Tá bom? É isso. Então, tenham todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, uma excelente noite. Não sei que horas vocês vão assistir essa aula. Um excelente sábado. Beijos e até segunda-feira.